quais são os 5 maiores erros, né, que o seu inconsciente está levando você a praticar e que estão prejudicando sua carreira, seu negócio, sua empresa, a sua vida como um todo. Meu nome é Alexandre Lourenção, eu sou um arquiteto de consciência aplicada à carreira e aos negócios. E meu trabalho é ajudar você a olhar para a sua consciência, a olhar para a sua energia, para a sua vibração, para o seu espírito, até se for esse o caso, né? E ajudar a mostrar, né? Ajudar você a entender que o que está travado fora está refletindo o que está travado dentro. Nesse vídeo eu vou trazer os 5 erros inconscientes que mais impedem você de prosperar, né? Então, o ponto aqui é o seguinte, né? Você talvez não precise aprender mais sobre negócios, você não precisa aprender mais sobre marketing, sobre técnicas ou sobre gestão. Está na hora de você começar a aprender mais sobre você, né? Então, hoje eu quero te mostrar porque muitas vezes o problema do seu negócio não é a falta de conhecimento, não é a falta de técnica, nem a falta de curso ou de recurso, é a falta de presença. Esse é o ponto. Falta de presença. Então vamos lá. Você já estudou, você já tentou, já aprendeu, você já começou, você já fez um monte de coisa. Você fez um monte de curso de gestão, conversou com um monte de gente, tudo mais, mas o teu negócio não anda, né? A tua carreira, o teu projeto, a tua empresa não anda, né? Então, o que falta aqui quebrar é a crença de que ainda falta eu fazer algo, ainda falta mais um curso, falta mais um diploma, falta mais um suporte, falta mais alguma coisa. Esse é o grande ponto aqui. Você entender o que está faltando, na verdade, é presença. É você olhar para dentro de você, né? Muita gente acha que precisa fazer mais cursos, né? Mais uma formação, mais uma especialização, mais uma pós, mais um curso de marketing, mais um curso de vendas. Mas o que você precisa é olhar para dentro de você e entender como o invisível, como o inconsciente está, né, dando uma rasteira em você e no seu negócio. Uma coisa muito importante é você entender o seguinte: nunca é sobre apenas o que você faz, né? Um negócio exige estrutura, exige presença, exige consciência, exige sustentação. Mas eu falo muito disso, é a consciência do empreendedor. Se você não tem essa consciência do empreendedor, você não tem como sustentar o seu negócio. Sustentar o que você quer fazer. Quando eu estou falando de negócio, estou falando de qualquer coisa que você queira fazer, né? A sua carreira, né, precisa de uma consciência, né, de empreendedor. Você vai empreender. Qual é o teu empreendimento? A tua carreira dentro de uma empresa, seja como for. O teu negócio, a tua empresa. Você é um terapeuta? Você é um mentor? Você é um profissional registrado, você é um empresário, seja lá o que for, você tem que desenvolver essa consciência empreendedora. Esse é o grande ponto. Não basta apenas ter uma ideia brilhante, né? Ser o expert no lançamento ou ser o lançador. Você tem que ser, né? Você tem que ter essa estrutura, essa consciência de empreendedor. Isso é muito, muito importante. Você pode saber muito, mas se não sustenta o que sabe, né, o negócio não vai decolar. E não decola. Haja vista, você já cansou de ver gente que tem tanto conhecimento e não decola. E você também já cansou de ver gente que não tem conhecimento nenhum e decola. Ou seja, né, você percebe? Não está na ação. Grande parte, a grande maioria da população do planeta, a grande maioria absoluta, se mata de trabalhar para sobreviver. Então não é o fazer, nunca foi ação. Sempre foi vibração. A gente está cansado de falar disso hoje. Você quer mudar a sua vida? Muda a tua vibração, não muda a tua ação. É a tua vibração que está impedindo talvez você de agir de maneira certa, né? De fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, mas não consegue fazer. Ou parar de fazer aquilo que você sabe que você não deveria fazer, mas você está fazendo. Esse é o grande ponto, né? Então entenda o seguinte, o seu negócio é um espelho. O teu negócio que está acontecendo fora da tua vida é um espelho de tudo que está acontecendo, né, dentro de você. O externo revela o interno. O resultado mostra a estrutura. O negócio expõe a consciência de quem lidera. Esse é o ponto. O teu negócio, ele está expondo você, né? Você está tendo confiança, está tendo aceitação, está tendo uma energia poderosa. E olha, começa a falar disso, né? Esse vídeo é um vídeo vibracional, tá? Desculpa, eu não te avisei isso antes, né? Então isso aqui tem a intenção de mexer com a tua energia. Tem a intenção de cutucar as tuas sombras, a tua luz, despertar a tua luz. Então vem muitas vezes a vontade de bocejar, porque eu tô tocando em pontos, né, que são coerentes, quanticamente, energeticamente,
com cada um de vocês, quem está assistindo aqui. E a gente tem uma coisa muito interessante, que é a lei da correspondência. Existe, né, uma coisa chamada leis herméticas, né, o Kybalion. Isso, teoricamente, é um livro originado lá do Antigo Egito. Ninguém sabe muito bem quem foi que escreveu as leis herméticas. Mas uma das leis herméticas é a lei da correspondência. Assim dentro como fora, assim embaixo como em cima. Tá? E é muito importante você entender. Todo o teu mundo externo, ele está respondendo à tua vibração. Ele está refletindo o que está acontecendo dentro de você. Se dentro de você está uma bagunça, é óbvio que fora vai estar uma bagunça também. Né? E se fora de você as coisas não se organizam, é porque você não está conseguindo se organizar internamente. Então esse é o ponto. Aqui eu vou bater nessa tecla. Não é falta de dedicação, de empenho, de planejamento, de estratégia. Não, é falta de coerência. É falta de alinhamento. É isso que está impedindo você de botar o teu projeto em prática. Tá? Então, o seu negócio mostra onde você está forte e mostra também onde você ainda está travado. Esse é o ponto. Né? Então, tudo na nossa vida externamente está refletindo alguma coisa internamente a nós. Tá? A sua autoridade. Né? Quem é você como autoridade? Qual é a sua autoridade na sua vida? Bom, eu tive um negócio de sucesso, meu negócio quebrou. Né? Na época eu ocupei o mercado, eu ocupei tudo. Ocupei os sócios, ocupei tudo. Né? Hoje eu vejo as fissuras da minha própria fundação. Né? Eu tinha um negócio. Né? Eu devia estar muito mais na consciência do empreendedor, que é o que? É a consciência de quem lidera, de quem faz, de quem visualiza, de quem tem criatividade, de quem é visionário, e não de quem fica no operacional. Muitas vezes o nosso negócio trava, porque a gente começa com um expert e a gente esquece. Um negócio decolar, a gente tem que expandir, a gente tem que sair um pouco do operacional. No meu caso, eu fiquei no operacional. Né? E enquanto eu estava lá, fazendo grandes eventos internacionais no Brasil, enquanto eu devia estar ali conversando com o meu cliente, conversando com a gerente de TI, com o gerente de produção da empresa, devia estar fazendo ali a politicagem, o meio de campo, devia estar ali andando arrumadinho, bonitinho, né? Trocando ideia, né? Fazendo network e tudo mais. Não, eu estava ali no meio do operacional. Eu estava ali, né? Com o pessoal fazendo a parte operacional, fazendo cabeamento, puxando cabo, né? Brincando de ser a ponta da lança, como se eu tivesse há 2.500 anos no passado e fosse Alexandre o Grande, Alexandre Magno, né? A ponta da lança, entendeu? Eu queria estar naquele lugar, queria ser o exemplo para os meus funcionários, eu queria ser o líder, aquele que tem seguidores. Bosta nenhuma. No fundo, isso é tudo meu ego. Eu estava querendo aprovação. Entendeu? Era o meu subconsciente, a minha criança interior querendo aparecer, querendo mostrar ali, olha como eu sou bonzinho com meus funcionários, né? Querendo em algum momento talvez replicar o meu pai, né? Olha, meu pai era tão distante dos 4 filhos meninos, né? E eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero ser algo diferente. Então eu ficava com esse comportamento, né? De querer, eu sou bonzão, lindão. A gente tem muito isso, né? A gente chama isso de vaidade moral, né? A falsa modéstia, a falsa humildade. Não. Era um cara, né, incomparavelmente, infinitamente muito mais preparado intelectualmente do que a minha equipe, né? Para tudo, para fazer o negócio crescer e não para ficar puxando o cabo. Mas na minha falsa humildade, na minha arrogância, eu quis ficar ali. E ainda estava ali e olhava aqueles chefes de outras empresas, né? Isso em grandes eventos internacionais, os maiores shows do Brasil, né? Ficava vendo os chefes ali, tudo de terninho, gravatinho, falando que bando de gente folgada, né? Esse povo não ajuda. Eu estava sendo burro, certo? Eles estavam trabalhando, na verdade, no crescimento do negócio. Eu não estava. Eu devia ter cobrado da minha equipe, exigido da minha equipe, tratado a minha equipe como eles são empregados, funcionários. Devia ter exigido isso deles e ter imposto isso neles. Mas não, eu quis brincar de bonzão e tudo mais e tal, né? Então, assim, eu tenho autoridade para falar sobre negócios, tá bom? Eu tenho formação em administração de empresas, eu tenho especialização em gestão de pessoas e recursos humanos, tenho uma especialização em andamento em neurociências, né? A minha especialização na gestão de pessoas o meu TCC foi sobre gestão de carreira, eu tive empresa, eu fui empregado, né? E eu sou terapeuta e hoje mentor há quase 10 anos, estudando comportamento humano, estudando neurociência, estudando a ciência da consciência, mas estudando também a espiritualidade aplicada. Não sou espírita, não tenho nenhuma relação com isso, mas eu acredito no invisível. Eu acredito na questão espiritual.
energética e vibracional. E acredito que muitas vezes a gente tem que estar conectado com isso. Tá? Esse invisível, ele faz parte da nossa vida o tempo todo. Você já viu sincronicidade, você já viu coincidência, você já cansou de ver isso. Número repetido, você já cansou de ver esse tipo de coisa. Então, o campo aqui é isso, né? Não é que eu fico refém desse invisível completamente, mas sim, enquanto eu não tomo consciência, o meu inconsciente vai continuar tocando o negócio e eu vou continuar chamando isso de destino. Tá? Então, é muito importante isso. E eu acho importante trazer a minha história aqui para falar para você, eu sei do que eu estou falando. Né? Eu tive o sucesso e eu fracassei, então eu tive os dois lados da moeda. Então sei muito bem o que é importante fazer e não fazer para você não quebrar o seu negócio. O que é o seu negócio? O seu consultório de terapeuta, a sua mentoria, a sua empresa, seja lá como for, né? Então a gente tem cinco etapas muito importantes, né, para a gente entender. A gente tem o caos financeiro, a gente tem centralização e exaustão, a gente tem marketing visível, a gente tem falta de nicho e a gente tem foco de ego. Esses são os 5 erros mais comuns: caos financeiro, centralização e exaustão, marketing visível, falta de nicho e foco no ego. Então, vamos lá, vamos começar pelo primeiro erro, né? O erro 1, o caos financeiro, né? A parte visível, né? Qual que é o grande ponto do caos financeiro? O que que eu fazia? Eu misturava, por exemplo, finanças pessoais com as da empresa. Eu usava a conta da empresa para pagar minhas contas, entendeu? Eu deixava o contador resolver isso, né? Eu não tinha noção do que eu estava faturando, eu não tinha noção de margem real, eu não tinha aquela coisa de prolabore, eu não estava recolhendo INSS para mim, né? Imagina, 20 anos que eu não recolho INSS para mim, né? Então, eu não sabia a margem, não sabia quanto o negócio estava lucrando, né? Eu não conseguia ter uma clareza sobre lucro, né? E o que aconteceu? Eu vivia apagando incêndio. O que eu mais fazia era ter que pegar empréstimo no banco para pagar a conta da empresa. O faturamento estava bom, estava alto, estava vivendo bem, estava vivendo uma vida muito boa, né? Foi um momento que eu permiti minha esposa parar de trabalhar. Minha esposa ficou quase 2 anos sem trabalhar e uma parte do tempo ficou me ajudando na empresa. Eu tinha uma equipe super inflacionada, vamos dizer assim, uma equipe super inchada, né? Eu tinha medo dos funcionários, né? Então eu simplesmente deixava as coisas ali. Então o caos financeiro foi o primeiro erro, não olhar para os números, né? Não ter um controle financeiro. Quando eu comecei o negócio, eu fiz uma planilha super bonitinha que entrava e saía. E eu olhei ali pelas projeções e falava, cara, olha, no final de 12 meses eu vou ter um caixa ali de mais de 100 mil reais. Passado o segundo, terceiro mês, no começo dessa planilha, eu tinha uma perspectiva de ter 2 ou 3 funcionários na empresa. Eu já tinha 15. Eu nem olhava para nada. Não controlava nada. Então, primeiro erro, caos financeiro. O quanto você faz confusão com as finanças da sua vida. O que é, né? Sabe a coisa de separar? A gente fala muito que os judeus têm muito esse hábito, né? E é muito poderoso esse hábito de separar uma parte do dinheiro. Uma parte é para lazer, uma parte é para vida, uma parte é para saúde. Ter esse tipo de coisa. Então, né, essa coisa de não olhar para os números é o primeiro erro, né? E qual é a raiz invisível desse erro, né? Existe uma raiz invisível nesse caos financeiro, né? Primeiro, né, uma coisa que... Vamos trazer alguns pontos que podem ser relevantes aqui, tá bom? Lealdade à escassez. Sabe aquelas coisas de economia excessiva na infância, né? Você está querendo abraçar o mundo, você é muito sonhador, você é muito novidadeiro, você é isso, aquilo, tudo mais e tal. Tudo isso cria, né? Se os nossos pais não tiveram sucesso financeiro, não tiveram esse tipo de coisa, a gente pode trazer medo de enriquecer, a gente pode trazer um julgamento sobre quem enriquece, né? A gente pode criar um medo de enriquecer, a gente pode criar uma culpa dentro da gente por prosperar. Imagina só, né? E a gente pode criar uma fidelidade inconsciente a padrões da família. Por exemplo, eu penso o seguinte: meu avô tinha uma fazenda de café e eles perderam tudo. E meu pai, teoricamente, foi educado para ser um herdeiro, e quando ele se formasse, eles iam abrir uma empresa para ele, e quando se forma, não tem empresa nenhuma. Você imagina isso? O quanto o meu ego não quis ter a empresa para mostrar para o meu pai: olha, papai, agora você pode ficar feliz, porque eu estou tendo a empresa para nós. Nada funciona. Tudo que é do ego é medo, né? Por que meu ego cria isso? Porque eu tinha medo de um medo de rejeição, de abandono, de exclusão por parte do meu pai, né? Porque era uma pessoa distante, né? Eu achava que a culpa era minha, mas nunca teve nada a ver comigo,
Era ele, com a história dele, com o inconsciente dele, mas eu fico com medo e crio lá um, né? Se eu prosperar e eu tiver sucesso, papai vai ficar feliz. Nunca, isso nunca vai acontecer. O motivador é externo, né? O motivador, na verdade, é uma compensação de medo. Então isso nunca vai acontecer. Então entra nesse lugar, né? Misturar as contas pode ser uma forma de não se separar da escassez. Você entendeu? Isso é uma coisa interessante, né? Imagina o seguinte, né? Eu não separo as contas, eu deixo tudo integrado, né? Então, eu não me separo dessa escassez, né? Eu crio esse honrar, eu crio esse legitimizar, né, o comportamento, porque na minha casa não era nada fácil. A gente nunca passou necessidade nenhuma, tinha uma vida boa, mas meu pai sempre trazia a coisa da economia, apaga a luz, né, fecha a torneira, sempre esse lugar pesado, pesado, 4 meninos. Sim, mas naquele tempo eu estudava escola pública, meu pai tinha plano de saúde, né? O mundo era outro, bem diferente da minha filha que, né, 4 mil reais de faculdade. Né? Ninguém teve esse gasto, mas tinha sempre essa aura de escassez, né? Tinha esse medo dessa falta. Então você percebe que isso entra no nosso inconsciente, isso passa a ditar o nosso inconsciente. Então é muito importante a gente estar ciente disso. Né? No subconsciente, enriquecer pode significar trair a família, sair do lugar conhecido, romper com o padrão antigo. Olha que coisa interessante isso. Erro 2, a parte visível, né? Como a gente falou, né? O erro 2, o primeiro erro, caos financeiro. O erro 2, centralização e exaustão. O que acontecia? Eu fazia tudo sozinho, né? Então eu tinha muito esse lugar, né? Eu tava ali com a equipe, em vez de eu passar a bola e delegar, não, eu queria ser o cara que tá na frente da operação, não, vamos fazer a estruturação assim, vamos fazer o cabeamento assado, né? Não delego, eu fico no lugar de concentrar, eu não delego, eu não confio, né? Eu vivo cansado, eu vivo exausto, eu ficava tenso, tudo estava sempre no lugar de tudo dependendo de mim, né? Esse é o momento, né? O negócio depende da gente para tudo, né? Ele realmente depende, mas não da nossa ação, da nossa atenção. Isso é muito importante, né? Então, assim, entender o quanto você está carregando tudo, quanto você está fazendo de tudo, né? E está chamando isso de responsabilidade. A gente aprende isso na infância, hein? Né? A ser responsável, a fazer as coisas, né? Tem que aprender, né? Eu tinha um lema muito grande, muito forte, né? Se você quer algo bem feito, faça você mesmo. E aí vem, né? Esse momento, essa vontade de bocejar, que é esse soltar, né? Muita gente chama isso de comprometimento, mas às vezes isso é só medo. É só medo. Não delegar é medo, tá? Não é excesso de... E o próprio excesso de responsabilidade também é medo, né? Qual é a raiz invisível, né? Desse medo, desse erro, da centralização e exaustão? A gente pode ter uma síndrome de impostor. Nunca sou bom o suficiente. Nunca sou bom o suficiente. Eu posso ter um medo de perder valor se eu não fizer, né? Vou me achar uma fraude. Sabe aquela coisa da criança que quer mostrar para o papai e para a mamãe que ela sabe fazer, que ela dá conta, que ela é responsável, que ela é grandinho, que ele é grandinho, né? A gente pode ter isso, né? Aí vem essa necessidade de ser indispensável. Posso ter esse lugar, né? Dentro da minha cabeça, pode ter um lugar assim, se eu der espaço para os outros, eu vou perder espaço. E sabe de onde que me vem isso quando eu penso isso? O fato de eu ter 4 irmãos, ser 3 irmãos, nós temos em 4. Se eu dou o meu espaço para alguém, alguém rouba o meu espaço. Mas eu já era o caçula. Então pode ser que isso esteja muito forte ainda no meu campo vibracional, né? No meu campo de consciência. O personagem do herói que salva tudo sozinho. É muito, muito fácil a gente entrar nesse lugar, né? A gente chama isso de ego, né? O ego messiânico, que quer salvar a humanidade. O ego ambiental, que quer salvar o meio ambiente, que quer salvar o planeta. O ego espiritual, que quer salvar todo mundo. A gente pode entrar muito forte nesses egos, né? A centralização nem sempre é competência. Muitas vezes é medo de ser substituído. Isso é muito forte, tá? Esse medo de ser substituído. É importante estar ancorado, entender a essência disso, né? Se outra pessoa fizer, será que vão perceber que eu não sou tão especial assim? Esse medo existe em muita gente. A síndrome do impostor é muito forte nesse sentido. E a gente tem muito forte isso, né? O nosso sentimento de insuficiência é uma coisa meio que natural de todo ser humano. Segundo o estudo de Harvard, né? A criança leva tudo pro lado pessoal. Então, se o papai e a mamãe não estão felizes, né? Eu posso me sentir insuficiente. Se eu me sinto insuficiente,
Eu vou criar personagens para atenderem às necessidades, mas no fundo eu vou sempre me sentir insuficiente e vou me tornar não merecedor. Então eu passo sempre a sinalizar para o universo: não, não preciso, não quero. O universo olha para a gente e fala: tá bom, livre-arbítrio, vamos respeitar. Tá? Então vamos lá. Erro 3. Marketing invisível. E o que é o marketing invisível? O marketing invisível é aquela pessoa que estuda muito, que faz muitos cursos, que aprende técnicas, mas que não aparece. Sabe aquela pessoa que já fez milhões de cursos, tem milhões de formações e continua se escondendo, continua não aparecendo, continua tendo dificuldade para gravar um vídeo, continua tendo dificuldade para se aceitar ser vista. Acho que o principal é isso. Não aparece, não posta, não lança, nunca está pronto. Nunca está pronto, né? Nunca, nunca. É a pessoa que está na eterna formação, né? E você percebe que isso vem lá de trás, né? Vem lá de um sentimento, e eu acho que isso está muito relacionado à energia do pai. Porque a energia do pai é uma energia de apoio e de incentivo. O pai é aquele que mostra a vida, aquele que leva para a vida. Né? Então a gente tem uma necessidade de ter uma aprovação por parte do pai. A mãe dá carinho, cuida. Então a gente recebe o amor através do cuidado, do carinho da mãe. O amor que a gente recebe do pai é através do apoio, do incentivo, do reconhecimento. Então quando eu não tenho essa energia do pai, eu posso muitas vezes trazer esse marketing invisível, né? A pessoa com câmera desligada, a postagem não publicada. Sabe uma coisa que me veio muito forte agora? Sabe aquela pessoa que não põe a marquinha no WhatsApp? Que não gosta de ver se a pessoa leu ou não leu? Para mim é isso. E olha, me arrepio inteiro agora, só de falar isso, né? É isso. É a pessoa que nunca está pronta, né? Nunca. Né? Nunca está pronta, nunca é suficiente, né? O marketing invisível. A pessoa diz que ainda não está pronta, mas muitas vezes isso não é preparo, é proteção. Você entende que a gente pode carregar esse medo de ser visto, esse medo de ser reconhecido? Isso é muito forte. A raiz invisível desse terceiro erro do marketing, né? Do marketing invisível. O que pode ser? Pode ser o medo de ser julgado, né? O medo de rejeição, perfeccionismo como armadura. Você sabe o que é perfeccionismo? Perfeccionismo é rejeição. Imagina o seguinte: tudo tem que estar perfeito, nunca está perfeito. Ou seja, eu estou sempre rejeitando tudo. Então, uma pessoa que carrega um sentimento profundo de rejeição, de se sentir rejeitado, ela rejeita tudo. Então, ela transforma isso em perfeccionismo. Ao invés de eu ser uma pessoa que carrega um peso gigantesco de rejeição, eu me torno perfeccionista. Não, para mim tudo tem que ser perfeito. Mas o que é perfeito? Essa é a grande pergunta, né? A proteção do ego contra a exposição. Pois é, né? Eu não quero me expor, não quero ser visto. Porque se eu for visto, eu vou lembrar que no fundo eu me sinto insuficiente, no fundo eu apaguei a minha verdade, a minha essência, criei um personagem que pode querer parecer lindão, mas não é. Né? Vibração não mente. Você entendeu? Vibração não mente. Né? Então, o que é muito importante nesse momento? A gente trazer esse lugar da nossa sombra e do nosso medo. Né? Por que eu estou me escondendo? O que eu me culpo? O que eu me arrependo? Né? Se eu não me exponho, ninguém pode dizer que o meu trabalho é ruim. Olha que interessante, né? Isso é profundamente inconsciente em muita gente. Né? Então, se ninguém me vê, ninguém vai falar que eu sou ruim. Né? Mas da onde que eu estou trazendo que eu sou ruim? Né? Então, isso é muito forte. Né? O terceiro erro, marketing invisível. Quarto erro, né? A falta de nicho. Né? A falta de foco, de nicho, a falta de mercado. O que acontece, por exemplo? Vamos dizer, ó, o que é isso? Falta de nichar é falta de me especializar. Por exemplo, eu como mentor, como terapeuta, quem é meu nicho efetivamente? Né? Antigamente eu queria atender todo mundo. Todo mundo, de todas as idades, todo mundo. Hoje não, hoje meu foco é mais falar sobre negócio, sobre carreira, sobre consciência do empreendedor. Né? Então eu me vejo como um arquiteto de consciência aplicada à carreira e aos negócios. Por quê? Porque eu quero ajudar a pessoa a resgatar o sonho dela, a realização dela. Né? Não uma coisa egóica de misturar propósito com servir, né? E sacrifício. Não, 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 não. O que você vai fazer da tua vida? O que você escolheu fazer da tua vida desde pequeno lá? Eu desde pequeno tinha coisa da curiosidade. Sempre gostei. Sempre fui curioso. Sempre gostei de curiosidade. Sempre tive uma atração pela ciência. Né? Eu lembro que eu gostava da química. Adorava aquelas coisas de química. Depois eu tive uma paixão pela eletrônica. Adorava coisa da eletrônica. Aí tive um momento que eu me apaixonei pela biologia. Vamos criar peixe. Meu irmão tinha criação de peixe. Vamos criar peixe, esse tipo de coisa. Então eu sempre fui um cara curioso. Sempre fui uma criança
curiosa, né? Então, né, esse lugar, né, desse lugar da curiosidade, né, isso pode me dispersar muita coisa, mas o ponto é esse, o quanto eu estou querendo agradar todo mundo. E uma coisa que a gente entende muito forte, que eu fui aprender lá com marketing digital, lá em 2019, fazendo curso do Érico Rocha, a forma de lançamento, né, é um momento onde ele fala de subnichar, da importância de subnichar. E eu lembro muito dele falando disso, né, que tinha uma mulher, uma americana, milionária, e ela vendia um curso de agility. Dentro do universo de pets, de bichos, de treinamentos, ela tinha um curso de agility, que era o quê? Ensinar os cachorros a correrem naquelas provas, naqueles circuitos de obstáculos. E você imagina aí, você fala, quem é que vai comprar um negócio desse? Eu não sei, mas é uma pessoa que faturava mais de 5 milhões de dólares por ano vendendo curso de agility. Então, assim, por que a gente quer agradar todo mundo? Né? Essa é a questão da falta do nicho. Esse é o quarto erro invisível, né? Essa é a parte visível desse erro. Tenta atender todo mundo, aceita qualquer cliente, cobra barato, não se posiciona. Não se posiciona. Quer atender todo mundo. Estou sempre pensando o quê? Na sobrevivência. Estou vibrando a escassez. Estou vibrando sempre a escassez. E qual é o ponto disso? Eu não crio autoridade. Então, qual é o meu papel aqui? Criar esta autoridade de arquiteto de consciência aplicada à carreira e aos negócios. É isso. Né? O que é carreira? O que você escolheu fazer da vida? Né? A pessoa acha que está sendo estratégica ao falar com todo mundo, mas muitas vezes está só querendo ser aceita. Você entendeu? Que muitas vezes essa coisa de querer atender todo mundo, falar com todo mundo, eu estou querendo ser aceito por todo mundo, né? E fica muito claro dentro de mim essa necessidade de querer ser aceito por todos, de querer ser. Isso me lembra muito a época da escola. A gente era muito popular. Eu sempre fui um cara muito popular na escola. Né? Mas a gente percebe como isso é uma coisa de estar disponível para todo mundo. E quando eu estou disponível para todo mundo, estou disponível para mim. Isso é muito importante. E isso impacta diretamente na carreira e no negócio. Qual é a raiz invisível, né? Dessa coisa da falta do nicho? É, isso que a gente falou, a necessidade de aprovação, a carência de validação, né, o medo de excluir, o medo de rejeitar e ser rejeitado. Para mim fica muito claro quando eu falo isso aqui com vocês, né, essa busca por essa aprovação, esse apoio, esse incentivo por parte do meu pai, que era um cara muito ausente, né? Nunca bateu na gente, nunca nada, mas era um cara sempre irritado, sempre bravo, sempre impaciente. Imagina, pai de 4 moleques, né? Ninguém causava em casa. Todo mundo procurou fazer certinho, todo mundo procurou estudar, todo mundo procurou fazer faculdade, todo mundo procurou fazer isso. Mas eu fui o cara que quebrou essa história, porque eu fui o cara que repetiu 3 vezes, né? Eu fui o cara que tive um monte de questões de saúde e tudo mais e tal. Mas é interessante, né? Eu estava buscando um espaço dentro daquele lugar, né? Talvez eu estivesse buscando um espaço dentro daquela energia do meu pai, onde não tinha espaço para ninguém. Ele não tinha espaço para ele próprio, né? Então, medo de excluir, medo de rejeitar, né? Quando você tenta agradar todo mundo, pode estar tentando suprir uma falta interna, é sempre isso. Quando eu estou tentando agradar todo mundo, no fundo eu estou isso, eu estou querendo reconhecimento. Reconhecimento. O quanto você dá de valor para o reconhecimento? O quanto você dá de valor para um testemunho, para um depoimento seu? Quanto você dá por isso? E por outro lado, né, o quanto você despreza um depoimento, um testemunho? O quanto você não quer que as pessoas falem de você? Né? E por que que as pessoas não querem falar de você? E aí eu sinto que está me vindo um monte de informação aqui sobre isso, né? E é essa consciência não local, né, que a gente acessa, né? Então, quando eu falo de intuição, eu estou falando dessa consciência não local que a gente está acessando o tempo todo. Então me vem muito forte isso, né? Essa falta interna. Dizer não para todo tipo de cliente pode ser vivido emocionalmente como abandono, como exclusão ou rejeição. Percebe? Abandono, exclusão ou rejeição. Então, assim, eu não quero ser invisível para o mundo, eu quero ser visível para todo mundo, mas eu estou invisível para mim. Eu não estou me enxergando. Então, enquanto eu não aprendo a me enxergar, eu preciso ser visto por todo mundo. Entende como é forte isso? Isso é muito forte. É muito forte isso. Isso impacta diretamente, né, o nosso negócio. E o quinto e último erro.
a parte visível, foco no ego. Isso é muito forte, né? É a pessoa que fala da técnica, fala do método, fala da ferramenta, mas esquece a dor real do cliente, né? É quando é tudo sobre mim e não é sobre as pessoas que eu estou me disponibilizando a ajudar, né? É aquela pessoa que sempre está falando dela. Eu atuei numa mentoria um tempo atrás e a mentora era uma pessoa muito conhecida, mas era sempre aquela coisa dela sempre estar usando a jornada do herói, o tempo todo ela só usava a jornada do herói. Ela só falava dela. Ela só falava dela, da evolução dela e de tudo dela. Ela estava o tempo todo vendendo ela, né? Mas é óbvio que ela não se comprava, né? Então as pessoas, claro, num primeiro momento, como era uma pessoa grande, um perfil grande, né? Uma pessoa influente, tal, de aparente sucesso, todo mundo compra aquilo. Mas é interessante como você começa a ver que as pessoas não acessam aquele tipo de sucesso, né? Então, por um lado, tem muito disso, né? Eu só falo de mim, mas também tem um outro lado quando eu não falo de mim, né? Então a gente tem que estar sempre atento e se permitir olhar para esse lugar, né? O quanto que eu estou só falando de mim, né? O quanto que eu só estou falando do outro, né? O cliente quer solução para a dor dele, mas o empreendedor fica falando só do próprio brilho. Isso é muito comum, é muito comum. Muitas vezes a gente pode chamar isso de arrogância, quando na verdade é amor próprio, né? Mas tem um limite, é muito claro, né? Porque tem uma outra forma dessa coisa, desse foco no ego, pode ser aquela pessoa que sempre sofre. Então eu conheço uma pessoa que tem muito sucesso financeiro, mas é uma eterna coitada de sofredora. É uma coisa impressionante como essa pessoa sofre. Sempre ela está cansada, sempre ela está exausta, sempre ela está esgotada, sempre ela está num coitadismo, né? Aí ela vai lá contratar alguém para fazer alguma coisa para ela, ela vira e tá sem dinheiro. Não, mas agora eu tô sem dinheiro. A pessoa mora nos apartamentos mais caros de São Paulo, né, que só de condomínio deve pagar uns 20 ou 30 mil reais de condomínio, anda de carro importado caríssimo, anda de motorista, a casa dela é maravilhosa, maravilhosa, o apartamento, meu Deus do céu, 3, 4, 5 empregados, e a pessoa tem coragem de virar para alguém e falar que ela tá sem dinheiro. Você percebe? Ela tem que se colocar no lugar de coitada. É o ego. É o mesmo lugar do ego. Né? O quanto então você está dando força para esse ego. Né? E qual é a raiz invisível desse foco no ego? Né? A necessidade de ser vista como especial ou como coitada para receber amor. Né? Talvez ela ache que ela tenha recebido muita atenção, então em algum lugar dela ela precisa fazer o papel de coitada. Né? O desejo de validação. Em nome de quem a gente está querendo ser validado? Por quem? No meu caso, meu pai. Com certeza. Quero ser validado pelo meu pai. Faço de tudo para ser validado pelo meu pai. O ego ferido querendo reconhecimento, né? O protagonismo acima do serviço, né? É muito disso. Então, né, essa pessoa falava lá do marketing de transformação, né? E do propósito como uma coisa de servir. Muito entrando num lugar de muita militância ideológica, né? E muito pesado esse discurso, mas você percebe que esse discurso é egóico, não é um discurso verdadeiro. Não é porque quem faz não aparece. Né? Então usar essa ferramenta como marketing, chamar isso marketing de transformação, você não está querendo salvar ninguém, você está querendo salvar para aparecer. Né? Então tinha muito esse lugar. E é óbvio que todo julgamento que eu falo aqui é uma confissão, então eu sei que eu estou falando de mim também. Né? Então por isso que eu não me preocupo em julgar ninguém, porque eu sei que eu estou falando de mim. O julgamento ele é sempre um espelho. Né? Quando o foco excessivo está na técnica, às vezes, o que fala não é a clareza, é a necessidade de provar valor. Então a gente tomar muito cuidado e deixar muito claro com isso, né? A pessoa quer ser reconhecida como genial, como especial, como diferente, ou como doente, como coitada. E esquece do servir, esquece do contribuir, não como um lugar de sofrimento e sacrifício, mas como um lugar de entregar o melhor. Porque servir é isso, gente, não é sacrifício, é você entregar o seu melhor. Você entendeu? É você entregar o seu melhor. Isso que é servir. Onde você estiver, entrega o seu melhor. Faz o seu melhor. Você entendeu? Eu estava aqui querendo fazer esse vídeo, vou fazer uma apresentação, vou fazer um PowerPoint, vou fazer não sei o que e tudo mais e tal, não sei o que. E tô aqui uma semana arrastando isso. Eu peguei agora, eu vou gravar esse vídeo, cara. Vou pegar o roteiro que eu fiz aqui, né?
Aqui na tela, vou acompanhando, vou lendo para não perder o fio da meada. Eu estou gravando aqui, botei um aplicativo aqui para gravar e vou subir isso no meu caminho, porque eu entendo que a mensagem é importante agora. Não é o aspecto de lindeza, de bonito, de design. Ai, dane-se tudo isso. O que importa é o que está dentro aqui. E é isso que eu estou entregando aqui para você nesse vídeo, né? A ponte central. O erro visível é só o sintoma, tá? O problema não começa no negócio, não começa na coisa travada na tua vida, tá? O problema aparece no negócio. A causa está na estrutura interna. O problema não começa no negócio, não começa no relacionamento, não começa no teu corpo, né? No externo, na tua aparência, né? O problema, ele aparece na tua empresa, no teu negócio, no teu atendimento. Ele aparece no teu relacionamento. Ele aparece no teu corpo, né? A causa está na estrutura interna, é você, né? Esse é o grande ponto, né? A gente entender que todos esses erros, né, estão sempre, né, conectados ao quê? Ao inconsciente. Tudo isso está no inconsciente, está na fundação, está na estrutura, né? Eu deveria chamar até de engenharia da consciência, mas eu gosto da arquitetura da consciência. É o design. Esse é o ponto, né? E é a estrutura que me permite criar esse design, né? Caos financeiro, centralização, marketing invisível, falta de nicho, foco no ego. Tudo isso é tela, não é projetor. Projetor é você, é a tela. Isso só está mostrando a bagunça que está dentro. E aí a gente fala, né, da lei da correspondência, como eu já citei, sobre o Kybalion, né? As leis herméticas, né? E o Kybalion não é um conceito místico diferente, distante, né? É uma lei de leitura da realidade, assim dentro como fora. A própria física quântica não fala isso, né? O próprio experimento da dupla fenda não é isso? Se tem uma consciência observando, você tem são partículas e não ondas. Se você não tem ninguém observando, o que você tem são ondas. A energia não são partículas, né? A realidade, ela se forma a partir da nossa consciência. A nossa realidade é uma massa que vai se formando a partir das nossas crenças, do que a gente acredita. Entendeu? Não tem nada julgando fora, falando que é certo ou errado. Não, a gente tem essa permissão divina para criar a realidade que a gente quiser, né? Quando você está no medo, na culpa, no arrependimento, você vai criar sempre uma realidade onde que vai mais te trazer mais medo, mais culpa, mais arrependimento. Agora, se você está numa realidade de amor, de verdade, de aventura, de expansão, né, de experiência, você vai atrair mais do mesmo. Esse é o ponto. Enquanto você fica aí na sua inteligência, no seu julgamento baseado em ética e moral, seja qualquer uma que for, né, você para e olha para o mundo e você vai entender que tem uma minoria muito pequena no planeta, né, detendo mais de 80, 90% dos recursos financeiros, né, fazendo o que eles querem. Ah, sendo fútil, que fútil? Que fútil, né? Estão vivendo a experiência da alma. A alma vem experimentar a matéria. Você acha que a alma veio virar luz? Quer que você vire um ser de luz? Não, a alma quer experimentar a matéria. Quer experimentar tudo que a vida tem a oferecer. Sim, esse é o ponto, né? E essas pessoas estão lá, estão surfando. Enquanto a gente está aqui, muitas vezes, no nosso ego cultural, intelectual, elevadíssimo, e a vida tá uma merda, né? E daí? Você percebe? Por isso que a gente fala, né? Por que tem tanta gente boa se ferrando? E tanta gente picareta se dando bem? Porque o universo não julga, entendeu? Porque a fonte, Deus, o Criador, a consciência cósmica, o nome que você quiser dar para essa energia, não tem ética e moral nenhuma. A alma não tem ética e moral nenhuma. Mas enfiaram isso na nossa cabeça. E a gente vive uma vida regida por ética e moral onde não existe ética e moral. Não estou falando para você ser um sacana e sair pisando no calo de todo mundo. Não é isso. Mas eu estou falando isso para você começar a olhar para dentro de você e você se perdoar de qualquer coisa do seu passado e agir com integridade a partir de agora. Integridade, né? E completude. E é o quê? Você está conectado com tudo. Né? Aquele que você pisa na bola é você. Muito bom. Então o ponto é esse, né? Você não resolve limpando a tela. É o resultado da tela. A consciência é o projetor. O resultado da tela, a consciência é o projetor. Se o filme continua o mesmo, a imagem continua voltando. Você precisa mudar o filme, não só limpar a imagem. Você tem que trabalhar o projetor. Você que está projetando. Então olha para dentro, traz o perdão, traz o amor incondicional, traz tudo aquilo que, né, que a gente aprendeu que deveria ser Deus, traz isso para dentro de você, para tua história, para tua criança interior.
Traz tudo para dentro. É isso que eu ajudo no meu trabalho. Meu trabalho ajuda você a sair desse lugar de culpa e arrependimento incondicionais, entendeu? E entrar num lugar onde você aprende a se amar de verdade, onde você aprende a viver o seu melhor, sem medo e sem culpa, porque o medo é que gera a crueldade. É isso. A crueldade ela só vem de um estado de medo. Tá? O mal, né, o criar o prejuízo para o outro, ele só vem de um estado de medo. Então, são os seus estados de medo mais essenciais, mais infantis, mais imaturos, que estão criando bloqueio externo na tua vida. Porque é isso que você está falando para o universo. Não, não mereço, então tudo trava. Tudo trava, né? Você pode tentar mudar o marketing, mudar o preço, mudar a estratégia. Mas se o filme interno continua igual, o padrão volta, tá? Então, o que eu faço não é ensinar sobre o negócio, não. Tem um monte de gente para ensinar sobre negócio para você. O que eu faço é ajudar você a resgatar, né, ou a criar essa consciência do empreendedor, né? A limpar o seu campo, né? Limpar as coisas que fazem você travar, as coisas que impedem você prosperar, o seu negócio prosperar, o seu projeto prosperar e se permitir crescer. Essa é a ideia, tá? Esse é o projeto, esse é o meu propósito, né? Eu leio a estrutura que está por trás dos resultados. Eu identifico as fissuras da fundação. Eu reorganizo a consciência que sustenta o negócio. Esse é o ponto, é a estrutura básica de qualquer coisa, né? E a tua vida é a tua maior construção. Então a tua vida é o maior negócio. O teu maior negócio é a tua vida. É a tua vida. E não adianta você vir, não penso em dinheiro. Tá, e você sobrevive como? Que ridículo isso, né? Isso é ridículo demais. Esse tipo de comentário muita arrogância, soberba espiritual, né? Arrogância da pobreza. Não pense em dinheiro. Nossa, isso é, né? Não faça isso, né? Eu não olho só para o erro de marketing, para o erro de vendas, para o erro financeiro. Eu olho para a estrutura que cria esses erros. É isso que eu faço. Então, o que eu trago aqui é: você não precisa aprender mais sobre negócios. Você precisa se tornar alguém que sustenta um negócio. Tá? Então, essa é a frase central de tudo que eu estou construindo hoje. A arquitetura da consciência aplicada à carreira e aos negócios, né? E trazendo esses erros. E é isso. Estou aqui à disposição, né? Trazendo a minha verdade, trazendo a minha autenticidade, trazendo a minha honestidade para ajudar você a olhar para dentro e não mais para fora. Não o que eu preciso fazer fora para mudar minha vida, é o que eu preciso fazer dentro para mudar minha vida. É o que você precisa fazer dentro, né? E eu tô aqui para te ajudar, para te guiar nesse lugar, tá bom? É isso. Gratidão.